galera, que Mengão é esse? Um azerinho aqui, 0-0 lá. A gente já esperava isso, todo mundo. Até quem não é rubro-negro já esperava essa pressão toda argentina. Começou na rua, né? Alvoroço danado. Aí dentro das 4 linhas, foguete para tudo quanto é lado, atraso, tudo isso estava no contexto, todo mundo já sabia disso, e sempre foi assim, e sempre será, quando principalmente disputar Brasil e Argentina, seja no campo brasileiro ou no campo argentino, tem sempre essa arengação. E mais, o time do Racing perdeu de 1-0 aqui no Maracanã, e foi para lá tentando fazer pelo menos um gol, para entrar no jogo de novo, para empatar e ir para os pênaltis. Mas ele não pensava nisso só, ele pensava na vitória, e veio para dentro do Flamengo. O problema todo é que o Flamengo, até metade do primeiro tempo, o Flamengo jogou bem, mandando no jogo, segurando o jogo, tocando. Quem tinha que correr era o argentino, tinha que correr era o Racing. E o Racing facilitou, pelo menos nessa metade do primeiro tempo, facilitou o trabalho do Flamengo, porque começou daí, a cruzar as bolas para dentro da área. Isso é mais fácil de cortar essa bola, tirar dali, né? Cortar a bola não, mas tirar dali a bola, do que pressionar, dar trombada. É mais fácil, tira dali e acaba o problema. Mas o time do Flamengo, esse primeiro tempo, na metade do primeiro tempo, ainda segurou a bola, tocou a bola, fez a bola correr no meio do campo. O meio do campo estava bem, estava com Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e o Carrascal. Na frente ele tinha o Plata e o Luiz Araújo. De vez em quando trocava, Luiz Araújo vinha fazer o quarto homem do meio do campo, às vezes o terceiro homem do meio do campo, para liberar o Carrascal junto com a Arrascaeta. Aí está a principal jogada do Flamengo nessa metade do primeiro tempo. Toque, tabela, era miseravelmente, o Flamengo poderia ter saído no primeiro tempo com 1-0. Se espremeu um pouco, 2-0, porque perdeu grandes oportunidades exatamente por isso. Tocando a bola, fazendo tabela, enfiando a bola, fazendo lançamento para o Luiz Araújo e para o Carrascal pelo lado esquerdo. Só que, quando o lançamento era para a meia direita ou para a ponta, era com o Plata. E o Plata, quando estava na ponta, ele fez várias vezes sinal para meter a bola ali, para ele entrar na diagonal, na velocidade. Só que o Flamengo lançava ele pela direita. Então, praticamente, era Plata, Arrascaeta e o Carrascal. Era isso aí. Às vezes, deslocava o Arrascaeta, esperando a passagem do Varela, que jogou muito bem, né? Aí vinha Carrascal e o Plata. Normalmente o Luiz Araújo estava mais completando o meio do campo. Então o time do Flamengo estava bem, não tinha problema nenhum tocando a bola. Da metade do primeiro tempo para o final do primeiro tempo, o time do Flamengo deu uma baixada. O toque de bola deu uma meia parada. E o treneiro do Flamengo gritando para continuar tocando, para não deixar, né, as rédeas do jogo com o Racing. Quem tem que mandar sou eu. Você que tem que correr. Eu estou ganhando de 1-0. Você que tem que sair no desespero. Eu não. Então eu seguro a bola. Vou fazer você correr mais ainda. Porque eu sei jogar. Eu sei tocar. Então, por isso que eu estou dizendo que o meio do campo do Flamengo e o ataque jogaram muito bem. Tinha que continuar com isso e mandando no jogo. Primeiro jogo aqui no Brasil, o Flamengo teve 70% de posse de bola. Poderia ter aqui? Como teve.
como teve. Na metade do primeiro tempo, ele teve 60 e tantos, 70 e tantos de posse de bola, que eu não gosto muito. Mas você está com a bola. Quem tem que correr é você para tirar a bola de mim. Mas vai ser difícil, porque eu sei jogar, eu sei tocar. E eu tenho uma válvula de escape na frente, que é o lançamento. O Plata. Muito bem. O time do Flamengo tenteou e tal, e acabou o primeiro tempo. Aí é que veio o sufoco maior. Porque no primeiro tempo, o Flamengo passou sufoco. O Flamengo deu sufoco. Esse que é o problema. O Flamengo deu sufoco. E tanto é que ele podia ter saído do primeiro tempo com 1-0, tranquilamente. Aí veio o segundo tempo. O Plata foi expulso aos 11 minutos. No meu modo de ver, injustamente. Ele levou um soco na cabeça, caiu. Aí o cara foi lá, pegou ele pela camisa e suspendendo ele. Ele aí fez assim, deu um soco no cara. Aí, soco na perna do cara, barriga do cara. Aí o árbitro veio e deu o amarelo, ou o vermelho. Só que quem caguetou ele foi o regra 3, que estava perto. Então, para dar vermelho, dá nos dois. Seria amarelo nos dois, perfeito. Mas não, ele não deu amarelo para o outro, ignorou, não deu o vermelho para o outro e deu o vermelho para o Plata, injustamente. Muito bem, então com a saída do Plata, perdeu parte do contra-ataque, da velocidade do contra-ataque. Aí fez o seguinte, eu no início não entendi, mas em seguida, né, corrigi o seguinte, saiu o Plata. Então aos 16 minutos, saiu o Plata aos 11, 16 minutos, ele tirou o Carrascal e botou o Danilo. Foi aí minha dúvida, mas depois eu entendi. Tirou o Arrascaeta, botou o Bruno Henrique. Tá certo? Muito bem. Aí o que ele fez? Ele pegou o Danilo, botou no meio do campo, botou o Bruno Henrique na frente, no caso do Carrascal. Botou o Danilo no meio do campo. Então, meio do campo ficou com Danilo, completo. Danilo, Jorginho e Pulgar. Mais o Luiz Araújo, que chegava aqui como um quarto homem. Tá certo? Ou 3 homens de meio do campo, que a defesa está composta. Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Santos. Lá está completo. Meio do campo completo. Ou com 3, ou com 4, se o Luiz Araújo encostar aqui. Se não, vai ficar Bruno Henrique e Luiz Araújo. Luiz Araújo voltando, Bruno Henrique até aqui. Por contra-ataque. E o Luiz Araújo completando os 4 homens de meio do campo. E os 4 zagueiros. Está completo. Vamos segurar a bola. Vamos tocar o jogo. Vamos tocar o jogo. Eu estou completo no meu meio do campo e na minha defesa. Lá na frente eu tenho 1. Às vezes 2 com o Luiz Araújo. Ou quase sempre com 1. Ótimo. Eu vou usar o da frente, o Bruno Henrique, a meu bel prazer. Estou tocando aqui. Tenho que mandar no jogo. Tecnicamente eu sou melhor. E aí veio o time do Racing, fez algumas alterações, para lançar a bola para dentro da área. Lança a bola, lança a bola. E a zaga do Flamengo tirando. Só que, quando tira, segura a bola. Vamos tocar o jogo e vamos fazer o Bruno Henrique correr lá na frente contra 1 ou contra 2. É veloz, mais veloz do que os 2 zagueiros. E o Flamengo não soube fazer isso, ou não quis fazer. Preferiu se segurar e tomou um sufoco. Aí é que começou a aparecer o Rossi. O Rossi fez 3 grandes defesas da melhor qualidade. Primeiro tempo ele fez com o Solares. Depois, segundo tempo, o Martínez de cabeça. Rossi defendeu, 23 minutos. 45, o Colombo de fora da área. Uma grande defesa do Rossi. E aos 47 foi a principal. O Vieto. Cruzaram a bola passou por todo mundo. No bolo, o Vieto dominou e virou e bateu.
A bola ainda raspou no Emerson Royal e foi em cima do Rossi, só que ele está muito bem colocado. Foi a defesa do jogo, no meu modo de ver. Agora, o Flamengo correu risco, correu exatamente por isso, porque ele parou de jogar. Quem disse que com esse time que tem o Flamengo, pode se assustar com alguém, contra alguém? Não pode, não pode. Tem que voltar a mandar no jogo. Segura o bola, faz o cara correr, e vamos segurar e vamos fazer a nossa jogada. Normalmente, tabela, metida de bola, lançamento, eu tenho isso para fazer. Embora eu esteja com 10 jogadores e o adversário com 11. Mesmo assim, o Flamengo soube suportar essa pressão toda. Craque do jogo, o Rossi. A baranga do jogo, eu botei o Zuculini. Agora, e o Piero Mazza e Juan Lara, que beleza. Horrorosos. Não é só a arbitragem brasileira que é ruim, não. Esses sul-americanos também são. Europeus também. Valeu, Mengão!